Bom dia com alegria, que na verdade é boa noite. Boa noite com alegria. Fala mundo, fala povo, fala campus. Olá, Daniela, me manda o convite, vamos começar essa prosa. Boa noite, todo mundo, seja bem-vindo à nossa conversa. Hoje da Elo Consultoria e vamos falar por que as crianças mentem. Fala, guria! Noite, professor Daltro. Ficou com medinho dos minutinhos que estavam se atrasando. A internet está tão instável que a gente não sabe nem se a gente vai conseguir entrar, se a gente não vai conseguir entrar, ainda mais esse horário. Daniela, é um prazer estar aqui contigo, grato pelo nosso acordo combinado de a gente conversar. Eu vi aquele teu post lá na Elo Consultorias sobre as crianças mentem. Te mandei. Tu viu meu vídeo? Eu Vi. acho que o vídeo eu acho que eu fiz o ano retrasado ou passado, não me lembro, justamente sobre esse tópico que me fascina muito, porque as É um pessoas. tópico que deixa a gente muito inseguro, assim, porque quando você é mãe e quando você é pai, e eu sei que você é um pai muito presente, é um tema que confunde muito a gente, né, professor Daltro? Muito! E eu vou te dizer uma coisa, Daniela. Os pais e as mães, uma boa parte, não estão preparados para entender uma mentira infantil. Colocaremos desta forma. Porque, no meu ponto de vista do que eu já aprendi e do que eu já vivi, principalmente na educação infantil, o qual é o ambiente que mais me fascina, crianças mentem, primeiro, porque elas têm medo da punição, elas não sabem o que vão fazer, elas podem mentir porque não percebem a diferença daquilo que eu chamo de fantasia, ficção. Ela não sabe exatamente, ela não elaborou exatamente a divisão de uma e outra coisa. O exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas é você prestar atenção às crianças assistindo filmes. Então elas até confundem daquele super-herói ou daquela história. E não é que elas estão usando de uma mentira como os adultos usam da má fé. Elas usam para um mecanismo do lúdico delas, sem intenção. E uma outra mentira que elas usam, quero escutar o que tu me diz sobre isso. Outra mentira é porque ela tem medo realmente da punição. Então, papai e mamãe, eles deveriam muito estar mais atentos que às vezes a mentira é por um mecanismo de defesa, não por um mecanismo de mentira no sentido de burlar, de enganar, de falcatrua. Não! Criança sempre tem um pensar baseado no lúdico, já diria Piaget. E tu, É, Dani, o que tu pensa sobre a mentira das crianças? Uma mulher que teve três! Nossa Senhora! lá vem você, professor. Claro, Ó, tu deve ter tripla experiência, como diria no Rio Grande do Sul, tu é uma mãe tri. tá de brincadeira. Aqui, ó, é o seguinte, na educação infantil, a gente fala muito do brincar, da hora da imaginação, onde eles usam as histórias para brincar, os filmes, como você citou, o contar coisas, o explicar o que não sabem explicar. Então, a gente trabalha a imaginação, até para a gente chegar numa alfabetização. Então, é o faz de conta, né? Então, a gente trabalha, tem o criar, tem o vestir, o se fantasiar, é o assistir um filme e depois contar da forma deles, o que não é uma mentira, né? Eles contam do jeito que eles entenderam. A gente muitas vezes não sabe lidar com essa situação. A maioria dos pais hoje, você vem falando muito nas suas lives a questão do limite.
é a hora de colocar o escutar, é eu aprender a falar assim, olha, que horas que eu vou poder ter certeza do que ele está falando e a hora que ele está Boa, imaginando, né? boa, Então, é boa. uma consciência que a gente tem que ter e que não é fácil, né? Não é fácil, eu vejo, como mãe, e como educadora e como professora de educação infantil, não é fácil. Tem uma doutora, Victoria Tower, um negócio assim, não sei pronunciar muito bem o nome dela, ela fez uma pesquisa um tempo aí atrás e ela colocou o seguinte, que ela ia colocar numa educação infantil uma caixa. E nessa caixa, ela ia colocar algumas coisas e falar o seguinte, ó, não pode mexer. Eu vou deixar aqui, eu vou ali resolver umas coisas e não pode mexer. Ela saiu da sala. Ela fez esse teste com várias idades da educação infantil até os 6 anos. Em todas as salas. Olha, professor Dalton, a maioria mentiu. A maioria disse que não mexeu na caixa. Ficou Depois uma viralizou, né, Daniela? Viralizou na internet essa. ficou a seguinte porcentagem. 90% das crianças abriram a caixa para ver o que tinha. 90%. E falaram que não abriram. 20% das crianças de 2 anos, que é realmente a fase do faz de conta, mentiu. Falou que não abriu. O resto falou que abriu. 40% das crianças de 4 anos mentiu. Falou que não abriu. O resto admitiu, 60%. Que aí já está saindo daquele mundo imaginário, né? 90% das crianças de 5 anos mentiram. 90%. Consegue perceber a seriedade disso? Muito. Muito. Entra muito dentro das suas lives. 90% das crianças de 9 anos mentiram. O professor Dalton, é um índice muito alto. Por quê? Porque a gente costuma falar que, até uma certa idade, a imaginação, a fantasia, o faz de conta, ele é normal, como eu disse no início, até para você chegar no processo de alfabetização. Então, você trabalha com isso no seu trabalho como professor de educação infantil. E, às vezes, muitas vezes, essa fase até os 4 anos, a criança não sabe que ela está mentindo, porque é imaginário, e a gente trabalha isso com elas. Agora, e as crianças de 5, 6 e 7? Que a maioria percebe o que já tem uma noçãozinha do que está acontecendo. Já consegue perceber mais ou menos aquele mundo ali, que é o mundo que você coloca ali. Olha, hoje nós vamos colocar um filme aqui e você vai colocar para mim o que você entendeu. Aí você vai entrar naquele mundo. Ou então você vai fazer um reconto da Branca de Neve, da Cinderela, né? Agora, eu acho assim, é muito sério você falar assim, a criança está mentindo. A gente não pode fazer isso, né? Tá, Então, agora me diz, qual é a tua opinião quando tu chega no 6º ano, 7º ano de vida, tá? Qual é a tua opinião dessa criança começar a usar esse recurso? Porque eu vou te dizer já por que eu estou te fazendo essa pergunta. mas eu já te... Porque criança não tem partido político. Criança não tem religião. Criança não nasce racista. Criança não nasce preconceituosa. Criança aprende. Mas como é que ela usou esse recurso a partir do 6º, 7º ano de vida, assim, por exemplo? Olha, se eu for ser muito sincera, enquanto Daniela, eu vou virar para o seu professor Dalton, eu acho que a gente tem exemplos, né? A gente tem exemplos. E a gente tem que segui-los, né? A gente ensina. Muita coisa a gente ensina. Sem perceber, às vezes. Isso. Os pais e as mães hoje, eles não têm noção da importância do exemplo que eles dão dentro de casa.
Boa. Eles não têm essa noção. Porque aqui, olha, tem uma amiga nossa que escreveu, pior, é uma orientadora amiga nossa, ela escreveu, pior do que a mentira das crianças é a mentira dos adultos. Isso. Sim, mas você sabe por quê? Porque é o exemplo. Porque a criança que mente hoje, com 7, 8, 9, porque aí já tem uma noçãozinha, 10, é o adulto mentiroso no futuro. E isso está ficando muito sério, porque nas escolas, por exemplo, por que acontece muitas vezes a mentira e que a gente vê isso muito em ensino fundamental, por exemplo? É a criança que não fez a lição, aí já vem as desculpas. É a criança que não chegou a tempo na aula de natação, aí escuta o pai falar para o professor de natação assim, olha, eu atrasei porque eu não consegui chegar por causa, sabe, aquela desculpa assim que a criança está escutando o pai mentir para o professor de natação? Vê na cara da criança, a criança percebe que é uma mentira ou uma falácia que seja, não está falando a verdade. Né? É, O pai perde uma oportunidade nesse teu exemplo, Daniela, de chegar e dizer assim, ó, professor, eu atrasei porque saí atrasado, desculpa. E aí ele perde essa oportunidade de ensinar o correto para a criança e a ou então criança vai, fica com o exemplo ruim. eu peguei um trânsito enorme ali, sabe? Às vezes a escola de natação, um exemplo básico só, é no mesmo bairro, eu peguei um trânsito ali, porque tem uma avenida, não consegui chegar, e a criança sabe que o pai saiu atrasado e chegou atrasado. Agora, E apontar o está dedo, mentindo, e ele e vê a tá mentira. mentindo. Exatamente. Agora, você apontar o dedo e falar, tanto para o seu filho quanto para o pai ou para a mãe, você é um mentiroso, também não vai funcionar. Aí eu que pergunto para o senhor, o que, que o senhor acha? O que, que você acha, né? Porque o senhor tá no céu, né? O que você acha dessa opinião que o senhor fala, vive falando aí, que a gente já fala dos limites, dos pais. Ele perde a oportunidade de ser pai, perde a oportunidade de ser mãe, perde a oportunidade de fazer educação ética, perde a oportunidade de mostrar para o filho assumir responsabilidade, perde a oportunidade de criar um ser humano dentro de uma conduta educada, no mínimo um ser humano de bom tom, perde a oportunidade de ter uma legitimidade como pai e como mãe. Porque quando o pai usar desse recurso com o filho, é, melhor. Estou sendo claro na minha resposta para ti, Daniela? E vou além. Como é que um pai, uma mãe, que tem todos os dias tá, vou pegar leve aqui, hoje eu estou de bom humor. É, como é que um pai e uma mãe que querem falar, não permitir o seu filho, adolescente, saindo de casa ou não, usar drogas, ou beber demais, ou fumar, se o pai e a mãe fumam toda semana ou bebem toda semana. Ou pior, o pai ou a mãe nas redes sociais botam suas bebidas, botam suas condutas, que é a mesma conduta que tu traz do exemplo da piscina, Daniela. É o mesmo exemplo. É o mesmo Sim, exemplo. Se um pai e uma sim. mãe se exibem com bebida alcoólica, tá criando um futuro alcoólatra, sabe disso? Ah, não é bem assim. Bom, então acho que as pessoas têm que frequentar o AA para ouvir o que É eles falam. permissivo, né? Tudo que a gente faz para eles é permissivo. Isso é uma autorização prévia. Entende? Ao invés Entende? de, sei lá, tá. Bom, mas eu acho que eu respondi tua pergunta. Perde-se a oportunidade. Agora, se fizer merda, fale, fiz merda. Não precisa usar essa palavra para uma criança de 5 anos, mas assuma a responsabilidade. E neste exemplo que tu traz do professor de natação, eu acho que seria isso. Professor, eu me atrasei. Eu peço desculpa na frente do senhor, na frente do meu filho, porque eu me atrasei no horário que não chegamos aqui. Porque aí o filho, ele cria o pai cria uma imagem de herói. O pai Sim, cria uma imagem de herói. E mentindo, burlando, usando de falácias, eu acho que a permissão é o tiro pela culatra.
aí se torna um adulto mentiroso, né? Porque a mentira, ela faz parte do ser humano, né? Ela faz parte, é inerente. E ela faz parte da espécie humana. A negação e o direito ao segmento são constituídos na formação da subjetividade humana. Subjetividade. Então, acontece, vai acontecer em algumas situações, mas aí vem aquele ponto de interrogação na cabeça de todos os pais, né? E não só pais, educadores também. O porquê da mentira, né? Às vezes algum ato que acontece dentro de sala de aula e a forma como é chegada dentro de casa, contada de forma contrária por medo de uma sanção, e a criança sabe que ali, pelo exemplo que ela recebe, os pais vão acreditar. Então, isso é muito complicado de você introjetar isso e saber lidar com essa situação. Porque aquilo que você está ensinando é aquilo que ele vai fazer no futuro, como você fala da bebida, como você fala da educação, como você fala de várias situações que a gente fala e que você falou na sua última live de terça-feira. Então, aí a gente para e pergunta, então como eu vou agir, né, diante de uma mentira de um filho meu? É muito complexo, professor Dalto, porque você encarar também aquele seu filho. Sabe por quê? Eu vou falar como mãe. Eu acho que no coração da gente, quando seu filho chega para te contar uma mentira, você é um pai presente, você sabe disso. No seu coração ali no fundinho, você sabe. Você tem aquela intuição que você percebe que tem alguma coisa ali que não está encaixando. E aí, como é que você age diante disso? Né? Você vai apontar o dedo? Se o filho chegou para falar, confessar a mentira, é porque esse pai e essa mãe têm uma abertura para tal. Então, isso Mas aí é que está. o que eles não têm? Eu vou apontar o dedo e falar, você é um mentiroso? Não, Entendeu? porque aí tu perde uma oportunidade. Tu É perde isso uma que eu estou dizendo. oportunidade para o futuro. Porque É o diálogo, né? vai acontecer outras mentiras ao longo da vida, não só na infância. Tá? Porque é Quando tu fala subjetividade, sempre me vem Sarmento, né? Um doutor que estuda a infância, da subjetividade da infância de Portugal. Gosto muito dele. E essa perspectiva, opa, a minha luz está apagando aqui. Essa perspectiva ela é importante por uma razão simples. A oportunidade de você não perder quando um filho te traz essa mentira. Isso deveria ser até um espaço sagrado, se criar um espaço sagrado, porque tu fortalece a relação de pai e filho, mãe e filha, que seja, porque se ele chegou para te confessar, é também porque este coração, tu citaste essa palavra, este coração paterno e materno, e paterno e materna, este coração também está se permitindo a isso. E agora é o seguinte, fica o pulo do gato. Ao ouvir isso, tu pode até, em primeira instância, ficar melindrado, o pai e a mãe, com a mentira, que é um sentimento legítimo, ficar chateado, ficar melindrado com um filho que te mentiu. É legítimo isso. Agora, transformar isso num sentimento de ódio, num sentimento ruim, você só vai afastar este ser de você. E eu vou te dizer uma coisa, quase 4 anos dentro de clínicas de crianças de 12 a 18 anos, trabalhando aqui no interior do Rio Grande do Sul, trabalhando em clínica de drogados, dependentes químicos. Estou falando de maconha, cocaína, bebidas. Jovens de 12 a 18 anos, todos, sem exceção, todos por 4 anos, todos que passaram na clínica, quando a gente estava lá num trabalho lá, todos falaram que esta porta que tu toca, muito importante, muito boa, não tinha. E atenção, se projetaram, não era primeiro pela mentira, mas sim pela ausência da escuta do pai e da mãe. E sim, porque o pai e a mãe não davam atenção para esse ser. Então, todos, sem exceção, todos falavam isso. Então,
eu como pai, eu percebi que assistindo estes jovens por quase 4 anos, poxa, no mínimo você tem que ficar disponível a escutar. E reitero, não é uma energia negativa eu ouvir uma mentira, pelo contrário. Perceba que seu filho criou coragem, porque primeiro tem a coragem, porque tem um medo por trás de tudo. Será que o pai e a mãe vai me xingar? Será que o pai e a mãe... E isso se potencializa num ser humano abaixo de 5 ou 6 anos. Na educação infantil, isso se potencializa. Meu papai e mamãe vai me bater, ou vai me punir, ou vai, sei lá, eu o quê? Sei lá, eu o quê? O mundo de fantasias que se cria para eu ser o réu confesso da mentira. Tu não acha, Dani? Porque nessa idade que eles estão, eles não têm muito essa diferença da fantasia para mentira. É a gente que mostra para eles. É o direcionamento. É você falar, olha, meu filho, às vezes você dá a corda para deixar a criança criar, para ela ver, para a gente ver até onde ela vai. Percebe? E ali você mostrar, olha, mas aconteceu isso mesmo? Sabe? Então, você tem que ter aquele diferencial de saber a hora que a criança tá naquele conto de fada, na imaginação, e a hora que a criança tá te ludibriando, a hora que a criança tá contando alguma coisa para você acreditar nela. O adulto somos nós. Então, a gente tem que ter... o adulto da história. A gente tem que ter... Você fala muito isso nas lives. Quem é o adulto da história? Não, o adulto da história são os pais, são os professores, né? Aí você tá dando uma aula remota lá, aí o aluno vira para você e fala assim, Dani, não tive tempo de fazer tal atividade porque o celular quebrou. Mas o celular quebrou? Como que o celular quebrou? Sabe? Aí você pergunta, como que o celular quebrou? Né? E aí a imaginação cresce. Aí aonde que está a diferença da imaginação e da mentira? Quem que vai ser o condutor para mostrar o certo e o errado, aonde foi a imaginação e aonde foi a mentira? Sendo que hoje, você mesmo fala nas lives, a gente mesmo comenta aqui, e a gente tem percebido muito isso dentro de escolas, as referências de limite, elas não estão acontecendo, né? Não está acontecendo. E aí, como a gente vai agir? E aí o errado da história acaba sendo quem? Nós que colocamos o limite, né? Porque a escola, ela reforça esse limite, né? Ajuda. Sim. Mas isso tem que vir de casa. Isso tem que estar presente em casa. Né? A educação vem dos pais, a escolarização vem da escola. A gente completa o que os pais ensinam em casa. Então, se você estiver ensinando... O meu papel não é educar, o meu papel é ensinar, é completar o que o pai faz em casa. E tá ficando complicado. Eu vou falar mais. Eu acho que antes da quarentena estava até muito pior. Acho que a gente teve um processo que, com a quarentena, os meninos em casa, os pais em casa, eles tiveram que se readaptar em algumas situações. Eu percebo, por exemplo, em algumas famílias que eles tiveram uma reestrutura familiar. E isso é muito bom em alguns casos. Claro que a gente teve que lidar com a ansiedade infantil, a gente teve que lidar com a depressão, a gente teve que lidar com um monte de coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve que lidar com a maturidade deles também, porque eles tiveram que amadurecer com as aulas online. Os pais que cobraram aquela responsabilidade dos meninos, eles tiveram que amadurecer por isso, entende? Aí entra novamente o que eu vou falar para você. Até aonde vai a imaginação e até aonde vai a mentira, porque eles não sabem diferenciar. Principalmente na educação infantil, porque no ensino fundamental, eles já sabem disso com muita consciência. Já são bem malandrinhos. Olha só, chegamos ao pico de 27 mil telespectadores internautas. Muita gente comentando aqui. Deve Pelo ser horário, né? Deve ser mamães aqui.
Eliana, Patrícia, às vezes as crianças mentem, isso os pais, é verdade, Patrícia. Olha, queria agradecer a participação, isso aí deve ser o fã-clube da Elo Consultoria, né? Daniela, aumentei a Daniela Cordeiro criticando aqui a minha voz, então eu aumentei o volume de voz, porque eu estou numa situação complexa hoje aqui. A Cláudia fala verdadeiro, pais perderam a oportunidade de compromisso, é verdade. Ela concorda aqui. Agora, só dei essa pausa, Daniela, porque muita gente comentando e agradecer esses comentários aqui. Deve ser o fã-clube da Elo Consultoria, que veio em peso aí no dia de hoje. Muito grato. Mas deixa eu resgatar, Dani, deixa eu resgatar essa tua visão que eu achei super interessante, tá? Tu acha mesmo, então, que houve, assim, tu tem um antes pandemia e pós, ou decorrer, né? Estamos ainda nessa decorrer dessa pandemia, mas tu acha que houve muita diferença no que tange essas perspectivas de, por exemplo, limites para... Porque o que me acontece, o que tá, quando tu falou, a ressonância que eu tive foi o seguinte, eu digo, bah, mas será que ela está falando que é isso? Ou seja, eu percebo que os pais tiveram que cair na real que educar vai muito além do que jogar lá na escola. Sim, eu Né? percebi também, percebi muito isso. Então, como é que tu enxerga essa perspectiva que tu fizesse essa colocação, que eu achei muito legal. Ó, fã-clube da Dani! Ai, que inferno! Daqui a pouco eu tenho que trazer o meu também. Ai, que saco! Droga! Tem Obrigada, o meu aí! gente! Obrigada! Ai, obrigado, obrigado, obrigado! Um Olha, dia Paulo, eu vou falar pra você uma coisa. É perceptível as mudanças. É perceptível as diferenças. Porque o Paulo fala muito isso, e eu conversando com ele, às vezes, eu já até fiz uma live com ele, a gente falou sobre isso, a diferença de escola e escolarização. Isso. A responsabilidade estava ficando muito dentro de escola. Mas não, às vezes não é nem porque os pais não queriam essa responsabilidade, às vezes porque não tinha tempo mesmo. Hoje você para pensar, a pandemia fez a gente dar uma pausa. Ela fez, obrigatoriamente a gente teve que dar uma pausa. E com isso, você parou, analisou e pensou assim, olha, eu acho que agora eu vou ter que fazer alguma coisa, porque senão a gente teria que dar o ano de 2020 como um ano perdido. Eu acho que ninguém queria isso. Eu não considero que 2020 foi um ano perdido. Eu acho que foi um ano de muito aprendizado. Claro que foi um ano muito difícil, emocionalmente, profissionalmente, mas foi um ano de muito aprendizado. Então, o que acontece? Dentro das escolas, chegava muita coisa para a escola resolver. Muitas situações que a gente tinha que, às vezes, trabalho, que às vezes. E criança sente. Às vezes, né, Percebe? aquela responsabilidade de um trabalho não é nem de uma criança de educação infantil. Os pais têm que participar, eles têm que estar coeso com os filhos, eles têm que estar junto. E acontece que muitas situações já não estavam acontecendo mais. Com a pandemia, eu acho que nós tivemos que nos reinventar. Nós tivemos muita dificuldade no início, porque muito professor teve que aprender a lidar com a tecnologia, né? Começou a surgir os vídeos, começou a surgir várias situações que te colocou naquela situação, ou vai ou não vai. E você tem que ir. Aí a gente teve que contar com a colaboração de quem? Dos pais. Então, hoje, por exemplo, meninos que assistem aula dentro de sala e que você tem que fazer com que ele assista a aula e em casa ele não tem esse limite, hoje o pai tem que sentar do lado dele para ele assistir a aula. Senão ele não vai conseguir assistir. Então ele passa a ser participativo. A partir do momento que ele passa a ser participativo, ele começa a visualizar, ele tem uma visão ampla da situação. Porque aí ele não vai ter mais só aquela visãozinha de trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, fazer um dever de casa.
Aí entra a tal da mentira, porque eu não fiz dever de casa por causa disso, ou eu não fiz dever de casa por causa daquilo, ou o trabalho não deu tempo de fazer por causa disso. E dessas mentiras surgem outras mentiras, e tudo porque eu acho que vem do medo da punição, né? O medo do que vai acontecer. E do exemplo também. Eu acho que são dois fatores sérios que acontecem aí na mentira. Por que as crianças mentem? Medo e a punição. A possível punição. A Fernanda Daniela pergunta e me cobra aqui, queridona, e quando a criança cresce acreditando que uma mentira, o que deve ser feito, né? Quando eu li a pergunta da Fernanda, obrigado pelas perguntas, desculpa a gente não tá lendo todas, tá? Mas, assim, quando eu li a pergunta, Dani, me meteu o filme A Procura da Felicidade com o Smith, que gravou inclusive com o filho dele, que era pequenininho na época, e aquela história é verídica. Lindíssimo, E por sinal. em parêntese, eu já assisti a palestra do rapaz que dá origem ao filme. Me esqueci o nome dele, um cara muito legal. Veja que naquelas circunstâncias, naquele contexto que ele estava vivendo, ele usou o lúdico com a criança, para não submeter a criança a um estresse de estar dormindo num banheiro. Então, agora, quando a Fernanda pergunta se ela veio sendo criada sistematicamente com uma mesma mentira, aí vai depender que mentira estamos falando, o que é essa mentira, e o que esse pai fez, ou essa mãe, o porquê fez dessa mentira. O que fazer é falar a verdade, porque a cobrança vai vir para essa criança ou Sempre dessa é verdade, referência. né? Sempre é Vai verdade. vai vir isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, alicerçar no. Eu trago de novo o belo exemplo que a Daniela trouxe da natação. Então, se ele. Vamos supor que ele repetisse o atraso. Vamos supor que ele insistisse na mentira. A criança estaria sempre com essa mentira. A criança vai ter um momento que vai virar jovem. E aí ela vai repetir a mentira, mas aí o professor de natação vai dizer, não, tu tá mentindo. E aí então ela tem uma frustração, ela tem uma punição e que não é pelo pai, aí vem pelo professor de natação. Eu acelerei em 6 anos a conversa, né? Para eu ser pedagógico aqui. Então aí a vida cobra. Então o que Sim. fazer? Fazer é a verdade. Tu não acha, Daniela? Mas eles não. Eu concordo com você, mas deixa eu te falar uma coisa. Eles não percebem o mal que eles estão fazendo até chegar Sim. em uma determinada idade, professor Dal. Quando chega naquela fase da adolescência, às vezes aquela mesma mentira que a Fernanda está citando aí, que ela vem contando, sistema, né? Comumente, né? Vai falando, e aí vai indo, a mesma mentira que a gente não sabe qual que é. Aí, essa mentira, ela pode ser contada de forma pior lá na frente. Isso. Porque vai chegando aquela fase ali da adolescência, ela piora. Por isso que eu acho que, acima de tudo, é a verdade. Acima de tudo é a verdade. Tem um casal amigo meu que é separado e eles vivem em guerra. E aí fica na casa do pai, fica na casa da mãe, e aí É um filho só? são duas. Aí as meninas chegam e contam uma coisa que aconteceu na casa da mãe. Aí depois vai para lá, conta uma coisa que aconteceu na casa do pai. Essa é uma história que ficou gravada na minha cabeça, porque é uma coisa que fala muito sobre a mentira. Aí a mãe já tem namorado, o pai já tem namorada, aí o namorado da mãe vai dormir em casa, aí a filha pergunta, é seu namorado? Não, é um amigo. Mas se é um amigo, fica dormindo na mesma cama, né? E aí se incomoda o pai. Aí liga alguém pro pai, aí o pai fala, o pai tem uma namorada. Aí liga alguém pro pai, o pai vira e fala, você tá falando com quem? Eu tô falando com a Joana, eu tô falando com a Maria. Aí mente. O que ele espera dessa criança no futuro? Se eles mesmos, o exemplo, eu tô falando desse exemplo, porque se eles mesmos querem falar da mentira, como é que vai ser isso? Entende? É complicado, é muito complicado. E aí, às vezes, você quer ajudar em alguma determinada situação, a pessoa não percebe que a mentira, ela é perigosa em qualquer situação. Em qualquer situação.
Você começa a mentir aqui agora na infância, depois você leva a mentira para a adolescência, e depois você leva a mentira para a fase adulta e depois para a velhice. Ela vai te acompanhar. Mentira é uma coisa muito séria, porque começa no início com a fantasia, porque eles não têm a diferença, né, da realidade e da mentira. Nós temos que estar sempre conduzindo. Aí a gente continua seguindo. Aí permanece a mentira. Às vezes até a mesma mentira, né? Então, eu acho que os adultos hoje não têm noção do que é a mentira. O preço que se paga. A, Ou o preço que se paga. a Daniela, tua xará, a Daniela Cordeiro, ela fala que a mentira sistemática se torna uma verdade para o cérebro. É verdade, mas eu acho que o espelho também cobra um preço caro. Se eu mentir para mim que eu sou magro e eu sou obeso, aí é complexo, dá um tilt aí nesse negócio. A Fernanda fala do exemplo dela, ela traz o exemplo dela aqui, né? Que depois dos 30 anos descobriu uma verdade oriundo de um passado que houve uma mentira. Bom, olha só, o tema, eu estou vendo que a turma está bem mentirosa. Não, brincadeira! Não, não é isso, eu só brinquei. Não, o que eu só quero lembrá-los, os nossos queridos internautas. Até houve um candidato, cara, um candidato que eu recebi um vídeo, o cara falando aos astronautas. Ele queria falar internautas e o que falou astronautas. Agradecendo as 20 mil participações mentirosas. Não, brincadeira. Ó, eu e a Daniela estamos falando mais ou menos ali numa faixa de 0 a 6 anos. E a gente está descambando para adultez. Bando de mentirosos. E eu tô junto. Não, é brincadeira. Tá? Mas é interessante, eu só estou brincando, queria agradecer, fazer um recorte, porque hoje eu não tomei meu Prozac, o meu Rivotril, sei lá o que é. Mas, Percebe quando eu falei lá no início que a mentira faz parte do ser humano? Percebe? Ele é tanto do cotidiano como até talvez genético, talvez, eu não sei. Tô chutando aqui, não tô falando sem referência nenhuma. Mas só fazendo esse recorte, porque é importante a gente ficar na infância, porque a Daniela fez uma colocação e eu reforcei depois, do mundo fantasioso. Porque a criança tem muita confusão e não é, insisto, não é de má fé, é da infância eu misturar a fantasia com a mentira. Mas aí eu vou ser um pouquinho mais rígida que você e vou dizer o seguinte, realmente... adoro gente rígida. Fala aí, fala como é que é essa rigidez aí. Realmente, a gente não confunde a fantasia com a mentira, mas a gente tem que mostrar o caminho. Estou falando da criança. Eu estou falando da criança. Aquele faz de conta ali, ele tem que ter um fio condutor, professor Dal. Ele não pode ficar. Claro. Né? Ele tem que ter uma condução ali. Até os 5 anos, viu? A porcentagem da psicóloga, 90% das crianças de 5 anos mentem. Então, acontece. Até porque eles não separam fantasia de realidade. Então, tem que ter um fio condutor. Isso não pode ficar solto, gente. Mentira é coisa séria, mentira é pro resto da vida. Tem que ter um fio condutor. Quando tu usa dessa metáfora do fio do condutor, tu tá responsabilizando uma parte e os pais e as mães também. É eles mesmos que eu tô falando. Então fala, mulher! Tá com medo? Tá! Então vamos falar! É deles mesmo que eu tô falando. Papai e mamãe. Bom. Não precisa ficar vermelha. Porque...
Porque Mas é a verdade! gente, a gente não vai apontar. A gente não vai apontar para a criança e falar, você está mentindo. A gente não pode Não, fazer isso. mas pro pai e pra mãe você aponta assim, ó. Sim, Ah, eu aponta. aponto. Você é o Pinóquio. Eu não pego. Ai, que amor que tu é, Daniela! Pinóquio! Nossa, estamos agora entrando no mundo de Disney World. Ai, mas que Melhor. mineira mais querida. Eu não sei por que todas as mineiras são tão queridas. A minha outra Daniela também é tão querida. Não é Pinóquio nada, são mentirosos. O exemplo da piscina, ele mentiu, não assumiu responsabilidade. Ele cagou. Não pode fazer isso. Não pode. Sim, sim, concordo. Concordo. Verdade. Você é um mentiroso. Essa é a verdade. Não, não eu. Os caras. Não, não você. Fala direito, Daniela. Para de rir, mulher. Presta atenção aí nas tuas colas. Não está prestando atenção na sua. Eu não, eu tô me virando para deixar uma luz acesa aqui. Para com isso. Olha aqui o comentário da Daisy não, Adriane. Adriane. Na infância, a criança demonstra sua imaginação através da fantasia, que dá instrumentos para o quê? Não consigo ler, tem o teu cabelo na frente, ó. Significar, sentido, sensações, desejos, ansiedades, as situações. Isso é uma verdade. Que é o que a Daniela está explicando muito bem. Voltando aos exemplos, olha, Sei. Sim. A quando Adriana está você falando uma coisa fala aí. da minha eterna professora Daltro, e agora defendendo aqui, as alunas defendendo a outra professora, e pronto, começou o barraco das falácias e mentiras. Para, nem é tão professora assim, que eu tô sabendo. Fica, não, tô brincando. Tô brincando. Mas, Olha, Daniela, cuidado que ela não faz a live com você terça-feira que vem, hein? é verdade. Inclusive, foi bom tu ter falado nisso, que terça que vem, provavelmente, eu não sei se é na terça que vem, acho que é terça que vem, a Daniela tem que me ajudar. Parece que terça que vem nós não vamos fazer. Eu vou ter que lecionar, recebi hoje o contrato, e eu vou ter que lecionar das 18 às 22, na terça que vem. Não é feriado, não, Mas gente. Olha, o, olha, feri... pessoal, você não vai viajar, não, né? Você não vai Não, viajar no mulher! feriado, não, Pronto, né? era só o que me faltava. Eu deixo a esposa em casa e vem a cobrança via internet. Ô, mulher do céu, é um negócio seguinte, o feriado é dia 12, segunda-feira. Dia 13 eu tenho um contrato, acho que é isso. Vai, mas as escolas vão até dia Oi? 15. Ah? Só se vai em Minas Gerais. E Rio Grande do Sul é só dia 12 deu. Eita, mineiro, só porque fez calor, então... então, ó, te processo se não fizer essa live, a querida da Fernanda. Mas me diz uma coisa. Eu e a Daniela, a gente tem um hábito da frase. Por acaso tu pegou alguma frase para ti? Peguei. Então Tá na hora canta a já? pedra. Hã? A mentira é muitas vezes tão involuntária como a própria respiração. Machado de Assis. Ai, que lindo! O É, sotaque mineiro, o sotaque mineiro, o sotaque mineiro. uai. Repete devagarinho aí, repete devagarinho. A mentira é muitas vezes tão involuntária como a própria respiração. Machado de Assis. Ai, que legal! Pô, que legal, que frase legal. A minha frase, eu vou ter que pensar numa frase sobre mentira. Olha, a minha vida é tão transparente que eu não sei eu não sei frase sobre mentira. Não, brincadeira. Mas eu gosto, eu não peguei nenhuma frase, não, porque eu achei que tu não ia pegar. Mas ao longo da nossa live eu percebi que tu e obviamente que a gente vê você entrar pela Elo Consultoria. Aproveitando, fala da Elo Consultoria então. Fala para a turma que está aqui na nossa live agora. A Elo Consultoria, você até me perguntou sobre isso, ela foi um sonho.
Eu dou aula tem 23, 24 anos e eu nunca tive tempo para parar para trabalhar com a consultoria. E numa conversa, numa roda de conversa, num corredor de escola, porque nós trabalhamos as três juntas, uma de nossas amigas nos incentivou a montar a Elo Consultoria. Eu sempre tive vontade de fazer essa capacitação de professor, porque aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas, tem muita escola pequena. Então, eu sempre tive vontade de trabalhar com isso. Aí, eu falei, ó, eu vou abraçar essa causa. E comecei a ir devagarzinho, no início do ano. Que a Elo começou em fevereiro. E aí ela foi aos pouquinhos, e a gente não tinha muito tempo para trabalhar com ela. Por isso que eu falei que a quarentena, ela é um divisor de águas para muitas famílias. Muitas famílias passaram a ser mais participativas, a gente vê isso nas aulas remotas, e profissionalmente também a gente teve mais tempo de olhar para a gente. Aí eu comecei a investir na Elo. E aí eu fui descobrindo, porque para fazer as postagens, montar o texto, você tem que estudar e você tem que levar conhecimento. E, professor Dalton, eu estava até falando isso com o Paulo outro dia. Na hora que você começa a mexer na internet e que você começa a trabalhar com aquelas professoras que seguem a gente, é muita gente que precisa de ajuda e é muita gente que tem conhecimento. Então, é igual dentro de escola, é um processo de ensino-aprendizado. Você leva, mas você também aprende. E aí você também percebe uma defasagem grande que as pessoas buscam a solução. E, ao mesmo tempo, você vai entrando nas páginas das pessoas e você vai aprendendo mais e mais. Então, foi muito rico tudo isso. E a ela, com isso, ela foi crescendo, porque eu acho que as pessoas foram gostando da postagem dela. E a gente está fazendo isso porque, eu não sei se para a nossa sorte ou para o nosso azar, veio a quarentena. Então, a gente está plantando para colher. E, graças a Deus, a gente está colhendo. Por isso que eu falo que a quarentena ela foi boa. Pelo menos para mim, ela foi boa. Aí, ela foi desenvolvendo, e aí, às vezes, as pessoas entram, leem os textos, eles são informativos, eu estou procurando fazer leitura fácil, de compreensão que seja, né, uma compreensão fácil para as pessoas também. E as pessoas têm entendido. Então, por exemplo, os transtornos que eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, a gente fala sobre eles e as pessoas gostam e elogiam. A gente fala essa questão a gente está tentando colocar ela agora um pouco mais interativa também, para as pessoas poderem participar, colocar opinião, que foi o caso do Porquê as Crianças Mentem. Esse post, por exemplo, é um post que chamou muito a atenção das pessoas, porque é situação que preocupa as pessoas hoje. Então, a Elo é isso, é um caminho para ajudar, é um caminho para você descobrir coisas novas, aprender coisas novas, e a gente está aí para acolher agora no futuro 2021. Logo, esse 2021, eu quero ir para BH, quero muito ir para BH, tenho que conversar ao pé do ouvido com o seu Paulo, eu preciso ir em 2 municípios no interior de Minas Gerais, e você e a outra Daniela também eu quero um papo daqui, ó. Mas, essencialmente, te agradecer demais a participação de hoje, tá? Quem não gostou, não fala para ninguém que notícia ruim voa, essa é a minha frase do dia, tá? E eu também tenho um vídeo lá de uns 7, 8 minutos que eu falo da mentira das crianças, aquele que está no meu canal do YouTube, Por que criança mente, eu acho que é. Aí, Mas, ó, essencialmente... A Fernanda do fã-clube do D&D, e ó, vamos trazer ele para Belo Horizonte, Dani. Nós vamos trazer. Querida, vou sim, vou sim. Amo essa cidade, amo essa cidade. Daniela, muito obrigado! Eu que agradeço, professor Dalton. Foi um prazer conversar com você. O prazer foi meu, mineira querida. Como essas mulheres de Minas Gerais são queridas. Só tem gente querida aí. Gente querida, botequinho, pão de queijo, tudo que eu adoro. E gente também que faz o saber, algo que me deixa apaixonado. Foi um prazerzaço. Obrigado. Amei. Sigam a Elo Consultoria e sigam o professor Daltro também. Tá bom, Dani? Muito obrigado, queridona.
Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Até mais. Beijo. Beijo. Tchau.